Grande Família 94.5. Esta família é muito unida. Bom dia, caros ouvintes da 94.5. Começa agora mais uma biblioteca da Grande Família. E eu já vou começar falando que a nossa diva não tá presente, a Ana, mas tá aqui com a gente A Yasmin, Amanda, a Anne e a Isabel. Oba! A gente vai falar hoje sobre o Retalhos! que é um livro escrito por Craig Thompson, e a Isabel vai dar mais dicas pra gente, introduções. Bom, o livro é um graphic novels e é uma biografia também do Craig Thompson. Ele conta sua vida desde quando ele era bem criancinha, onde ele morava em Wisconsin. Isso aí, galera. Até a idade na qual ele foi morar sozinho, né? Quando ele cresceu e tal. E aí, no livro também, além da biografia dele, ele vai contar o seu primeiro amor, Primeira decepção amorosa. Isso aí. Todo mundo tem. Que marcou a sua vida, né? Vulgo a Raina. Ele conta também a relação com seu irmão mais novo, Phil, que antes eles eram muito próximos, depois a relação foi se perdendo, e o abuso que os dois sofreram pelo babaca do babysitter também. Vai contar a relação também dos pais, as suas angústias sobre a sexualidade, a religião, o amor e outras coisas que ele sentia quando ele era adolescente e criança. É um livro grandinho, assim, mas é uma leitura super boa e ele demorou muito tempo pra escrever. Então, você tirar uns dias aí pra você ler, você não vai se arrepender, que ele é muito bom. Foi um total de 8 anos pra ele terminar de escrever o livro e é uma história muito boa. Além disso, a leitura é muito rápida. Você nem precisa tirar uns dias assim. Sim. Porque como é quadrinho, você lê Muitas muito imagens, rápido. Isso. desenhos. E é um livro que te prende muito, então a gente acabou muito rápido. Sim, e o bom dele é que ele conta coisas que acontecem na nossa vida real. Tanto aquilo que a Isa acabou de falar, da decepção amorosa e tal, as coisas que as pessoas vivem e muitas pressões também que a gente sofre, principalmente nós adolescentes. Muita coisa que a gente passa na nossa vida é representada pelo livro, e isso é uma coisa muito da hora que eu vi. Sim, verdade. E também a gente pode comparar esse livro com o que a gente leu no passado, né? Que no passado a gente leu o livro Maus, também com o Klaus. E são bem parecidos em relação à estética, não é? Que, tipo, Sim. os dois são quadrinhos e é uma biografia. Os dois falam sobre uma história que realmente aconteceu. A temática do mouse é bem mais pesada, né? Já que fala sobre Segunda nazismo, isso aí. Mas é um livro muito bom também. É, que a muito gente vai fazer sobrevivência um podcast sobre ele. Ainda vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro. Uma questão mais de sobrevivência no mouse, né? E o legal desses dois livros é que eles falam, tipo, eles colocam tudo em jogo, sabe? Eles não se prendem, os autores não se prendem de falar nada. Eles falam, tipo, a verdade. Suas histórias mesmo sendo, tipo, coisa pesada, mesmo você se expõe de um jeito muito legal, sabe? Uma coisa verdadeira. Ai, eu errei, eu fui escroto. E é uma coisa muito legal, porque eles põem coisas como até o estupro, né, que ele sofreu. E o irmão dele também. E ele, tipo, expõe mesmo, expõe o irmão, e ele não liga. Quer dizer, não liga. deve ter sido meio difícil, mas ele expõe mesmo e não se prende a tabus nem nada. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa, principalmente para as pessoas que leram e já passaram por coisas parecidas. É claro que eu imagino que ele deve ter perguntado pro Phil se tava tudo bem ele publicar uma coisa tão pessoal assim, porque querendo ou não interferiu na vida dos dois. Mas imagina o quão pesado pros pais foi ler esse livro. Tipo, ele colocou os pais dele numa situação muito complicada, sabe? Como se meio que uma parte, a culpa dele ser tão meio fechado, né? Meio rígida meio rígida dos pais dele. Tipo, no começo, ele imagem desenhava do pai desenhava o pai de um jeito muito... Um troço muito forte. Muito forte, uma coisa muito escura. Cara, esse livro é muito interessante por conta dos temas abordados. É muito envolvente, a narrativa é muito boa. Ele põe pra refletir muito os leitores sobre todos os assuntos que ele fala, todas as vivências dele, todas as situações. É uma obra muito boa, os desenhos são lindíssimos e a narrativa é muito boa. Além disso, eu acho que, tipo, nos desenhos
tem muitas coisas subliminares, assim, sabe? Que se você não prestar atenção, você... Não lê com atenção, Você né? perde Isso. muita coisa que o livro pode te passar, poderia te passar. Por isso que a gente gosta de ler com o nosso professor amado, Klaus. Que faz muitas observações. Não, mas é verdade, porque quando eu li pela primeira vez esse livro, eu li um pouco antes dele começar. Eu não via muitas coisas que ele abordava, sabe? Tipo, Imagens desenhos, nos quartos. essas coisas. É muito interessante também o jeito, como a Anne falou agora, o traço que ele fazia do pai antes e como foi melhorando. Tipo, no traço, nos desenhos, ele já mostra a visão que ele tem das coisas e das pessoas. Ele passa o sentimento dele só com os desenhos. E são desenhos muito reflexivos, assim. Se você não prestar atenção, você perde. Tem que tomar ele bastante cuidado. ele passa muitas mensagens através do desenho mesmo. Tanto que tem páginas e páginas que são sem falas, só com os desenhos. E nelas a gente já entende tudo que ele quis passar, se prestar bastante atenção. E também tem aquelas questões da religião, né? Que ele fala muito sobre a religião e é um assunto muito importante que geralmente não tem a atenção que deveria ter. E aí ele fala da culpa que ele tem com a religião e o prazer, aquela proibição, aquele negócio de, tipo, querer, mas não poder. Ele se sente culpado por todas as coisas que ele faz, pelos desenhos, que tem uma parte no livro que ele queima os desenhos dele, e isso é muito O ruim. medo de Até estar quando pecando. ele tá com a Raina, quando ele tá deitado com a Raina e aparece uma imagem deles dois caindo num... Tipo, num inferno, e os anjos vêm e salvam eles. Porque o amor deles é mais puro do que qualquer coisa. Eu acho que foi bem legal essa parte, porque ele mostrou que mesmo considerando aquilo um pecado, ainda assim o amor deles foi salvo pelos anjos e levado, sabe? Como se fosse uma coisa mais O amor preciosa que o salvou pecado. eles. Também porque a religião foi uma coisa muito imposta pra ele quando ele era mais novo. Sim, Falava- foi algo muito rígido pelos pais. e tudo. Teve uma vez que ele desenhou, ele conta isso no livro, que ele desenhou uma mulher nua e foi dito que, Jesus não gosta disso, ele vai ficar bravo com você, essas Além coisas. disso, no verso do desenho, tinha um desenho de guerra e tal, e os pais nem se importaram com isso, se importaram mais com a mulher nua. E o que eu acho que é uma coisa muito nada a ver, assim, da igreja, porque tem outra parte no livro que fala sobre, bem no finalzinho, de uma cena de um cara que ele tem um irmão homossexual. Eu lembro disso. E ao invés dele, tipo, ir lá e acolher o irmão, porque pessoas homossexuais, infelizmente, sofrem muito preconceito, ao invés dele ir lá conversar com o irmão, tentar abrir a cabeça dele, não. Ele não fez isso. E foi relatado de uma maneira horrível, né? Onde, tipo, ele tá falando que uma coisa horrível aconteceu e aí Você fica todo fala mundo assim, meu perguntando, Deus, ele é um "O quê?" assassino, Mas não, criminoso. tipo, ele fala, pior, ele virou gay. E aí você fica, tipo, calma, meu, é só isso. Como as pessoas têm visões distorcidas da coisa, realidade, da né? De como... Como a de como a religião religião interfere. mexe na cabeça das pessoas. E durante todo o livro ele mostra isso. Ele mostra o quanto que a religião interferiu no próprio psicológico dele. Tanto isso dos desenhos, ele deixava de fazer coisas que ele gostava por medo de fazer um pecado, de ter que pagar depois. E no final mostra quando ele abandonou a igreja, né? Aí depois mostra aquela imagem dos pais falando, que bom que você... Ele não teve coragem de assumir de pros assumir pais pros pais dele. Porque é uma coisa que a por ser da gente religião. sofre muito, né? A religião sempre foi nos impostas pelos nossos pais. Porque ninguém nasce querendo saber da Bíblia. Ninguém nasce querendo conhecer uma religião. Aí eles só impõem e a gente aceita. Então dizer pros nossos pais que a gente não segue mais é um negócio muito complicado. Bom, gente, então depois de tudo isso que a gente falou, todas essas coisas, a gente indica muito esse livro por conta dos desenhos que são muito bem Calma aí, feitos. qual nota que a gente dá pro livro? Acho que eu dou um 10. Eu dou 10. Eu dou um também. 10. Eu dou Não, 10. eu dou um 9 porque eu não gostei do final. Gente, é vida real, né? Não tem muito como fugir. Então, gente, a gente indica muito esses livros porque além dos desenhos serem muito bem feitos, ele mostra, tipo, Se expõe bastante, expõe a realidade e dele. propõe muitas reflexões que a gente deveria fazer sobre coisas como homossexualidade, Religião, abuso sexual. E a Temas pressão que polêmicos, nós né? sofremos. e coisas que a gente não tem muita oportunidade de falar com os nossos pais. Então, tipo, que a gente pode realmente refletir sobre essas coisas. Além disso, os desenhos são muito bonitos, né? Tipo, Muito expressivo. isso.
E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem escutado mais uma Biblioteca da Grande Família. Toda semana, às 8h30 da manhã, a gente vem com um livro novo pra vocês. E é isso. Muito obrigada. Klaus, me dá um Klaus, não 10. desce. Uhul!